Olá! O estado de Santa Catarina acaba de ganhar um certificado pelo qual trabalhou para conseguir durante 20 anos. A área livre da febre aftosa sem vacinação. O anúncio oficial aconteceu na mais recente reunião da Organização Mundial de Saúde Animal em Paris, capital da França. A notícia é comemorada por todo o setor do agronegócio. Vamos conversar sobre o impacto que este reconhecimento pode gerar com o deputado Zonta, do PP de Santa Catarina, que está aqui no Palavra Aberta e que esteve em Paris, não é isso, deputado? Exato. Nós estivemos participando mais uma vez dessa Assembleia da Organização Internacional de Epizootía, esse é o título, representando a Câmara dos Deputados, junto com o presidente da Comissão da Agricultura, deputado Marcos Montes, deputado Vandercol Gonçalves, representando o Pará, e num momento histórico para o Brasil, momento histórico e importante para Santa Catarina, porque é a primeira vez que o Brasil, através de Santa Catarina, recebe uma certificação internacional como área livre sem vacinação, junto a esse organismo maior que envolve 168 países, que tem a decisão de 168 países, portanto um peso muito grande. Qual a importância do certificado ressaltar a questão de ser sem vacinação? Bom, primeiro tem que se dizer que a aftosa é uma das doenças em que a Organização Mundial de Saúde Animal caracteriza como uma doença que causa um efeito econômico muito grande e uma retração de consumo maior ainda. E os países são classificados dentro da sua qualidade, dentro do seu potencial de produção, de acordo com aquilo que é o trabalho que faz de proteção. O certificado é uma necessidade para poder exportar. O Brasil é um produtor, aliás, o maior produtor e o maior exportador de carne bovina, como é o terceiro maior exportador de carne suína, como é o maior exportador, produtor de carne de frango. E ter o certificado de zona livre sem vacinação reconhecida significa abrir portas de mercados exigentes, como é o mercado europeu. O mercado europeu não compra, por exemplo, carne suína do Brasil desde 1974, quando ocorreu a peste suína africana. Agora, com esse certificado, os países europeus, como Itália, Alemanha e outros, poderão e vão comprar. O Japão, que é um dos maiores compradores de carne suína e também carne bovina, passa a ver o Brasil como um fornecedor através de Santa Catarina. É bom que se diga que o Brasil tem duas divisões. Agora Santa Catarina, como área livre sem vacinação, que vai para os mercados mais exigentes, é equiparado a um status sanitário do mais alto degrau. E tem estados com área livre com vacinação. Esse só pode vender para países que aceitam essa condição, que são menos exigentes e não estão tão desenvolvidos quanto esses que nós acabamos de citar. Por que foi tão difícil chegar a esse ponto, a esse nível, deputado? Por que se investiu nisso durante tantos anos? Bom, naturalmente que os estados são executores de uma política de defesa sanitária animal e vegetal. A União, através do Ministério da Agricultura, é que coordena todos os programas, que faz maiores investimentos. Mas os estados são detentores disso. Desde o produtor catarinense, desde o técnico, as empresas do estado, desde o governo de cada estado, tem investido muito nisso porque é uma condicionante para nós poder estar no mercado. Demora muito, por quê? Porque nós éramos tratados como circuitos pecuários. E o circuito pecuário envolvia Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná. Qualquer problema que desse num dos estados impedia que o outro fosse adiante. Isso aconteceu em 2000, quando nós fomos declarados área livre sem vacinação pelo Ministério da Agricultura, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e de repente surgiu a aftosa no Rio Grande do Sul. Aí o Rio Grande do Sul perdeu essa condição e isolou Santa Catarina. Mas nós fomos trabalhando, foi vacinando durante 10 anos com agulha oficial, animal por animal, com vacinador oficial, que chegamos lá. E em 2000, 2001, eu inclusive era secretário da Agricultura, houve o episódio das aftosas no Rio Grande do Sul, tanto 2000 quanto 2001, quando foi determinada a vacinação, nós não vacinamos. Porque se nós voltássemos a vacinar, como aconteceu no Rio Grande do Sul, nós perderíamos o tempo, a necessidade de um tempo para isso. Demorou, exigiu investimentos, até que o mundo, através dos 168 países, entendesse que poderia certificar um estado e não o país todo.
Porque para nós chegar à condição de todo o Brasil, vão demorar um bocado de tempo. Nem todos fazem o dever de casa. Isso é necessário fazer. Nós temos problemas de divisas com outros países que também não cuidam muito direito dessa questão sanitária. E a questão sanitária é fundamental. É a questão sanitária, é o bem-estar animal e o meio ambiente. São 3 fatores fundamentais para cuidar. Então, Santa Catarina demorou, o Brasil demorou, mas chegou a vez. E esse é um momento histórico que abre uma porta gigantesca para o Brasil. Mas agora aumenta a responsabilidade também. Agora, deputado, se são mercados mais exigentes que compram esse tipo de carne, esse tipo de animal, com certeza o preço também é maior. Qual vai ser o impacto econômico desse certificado para a região e para o país? Bom, primeiro, é uma oferta maior que se pode colocar no mercado, desonerando a pressão que tem no mercado interno. O Brasil é autossuficiente na produção de suínos, de aves, de bovinos, enfim, nós temos aqui um celeiro mundial para isso. Então, você conseguindo colocar nesses mercados exigentes, há maior procura. E o mercado é uma questão de oferta e procura. E havendo maior procura, automaticamente o preço deve reagir. Então, é uma perspectiva mais equilibrada que nós vamos ter para o produtor, para a nossa agroindústria e para o agronegócio brasileiro, que é o pêndulo de toda a nossa economia. Esse é o certificado, não é isso, deputado? Esse é um documento que o povo brasileiro tem que se orgulhar dele. Santa Catarina tem um orgulho especial. O certificado, que é conquistado com muito suor, com muita dedicação, com muito trabalho, com muito afinco, que envolve aqui pesquisa, assistência técnica, assistência veterinária, envolve uma regra muito forte do Ministério da Agricultura, mas envolve a participação do Estado, do produtor. E essa é a homenagem que o produtor catarinense recebe, mostrando ser certificado. Essa é a homenagem que nós não podemos deixar de fazer ao produtor catarinense. Já que você tocou na questão do produtor de Santa Catarina, do produtor rural no Brasil, antes de embarcar, o senhor apresentou, junto com outros deputados da Comissão de Agricultura, apresentaram ao ministro da Agricultura o relatório sobre o endividamento agrícola. Em que ponto que está esse relatório, deputado? Que análises ele faz? Bom, naturalmente, nós temos um contexto global do endividamento agrícola, que envolve, por exemplo, a suinicultura catarinense, que vive um momento delicado, até não abrir esse mercado, que agora as missões vivem um momento delicado. Nós temos o produtor de grãos, nós temos o produtor de leite, e nós estamos vindo de uma sequência de 3 anos consecutivos que deu prejuízo, não deu renda. Esse ano é uma safra boa, a maior safra que eles vão colher. Só que a lucratividade do produtor que vai ter nessa safra não vai corresponder à necessidade de resgatar o passado. Ele pode ao máximo pagar a conta deste ano, mas vai ficar devendo a conta de 3 anos. Então esse levantamento todo já foi feito e está sendo buscado uma forma de fazer uma renegociação que ainda não está concluída, vai exigir muita conversa ainda com o Ministério da Agricultura, da Fazenda, do Planejamento, com o próprio Conselho Monetário Nacional, para que se tenha uma negociação, dividindo o que é custeio, o que é investimento, dividindo por atividade de acordo com a rentabilidade e não se protelando de um ano para outro, porque isso é protelar, ou dar uma aspirina para alguém que está na UTI. Nós precisamos dar um prazo que possa permitir ele continuar produzindo, estar estimulando, recompor o lucro e pagar. Nenhum produtor brasileiro quer deixar de pagar. Tem que tirar essa versão de que produtor que se preza não é caloteiro, nunca foi. Precisa dar oportunidade para que ele continue produzindo boa safra, que ele continue produzindo carnes, leite e outros produtos e possa pagar, mas possa ter renda. A agricultura vai muito bem no Brasil. O que não vai bem é o agricultor. Precisamos dar oportunidade para que ele possa ir bem também. O relatório faz uma diferença, uma diferenciação entre a situação do pequeno agricultor e do agricultor maior, mais importante? Tem que dar um tratamento diferenciado. E é natural que você faça isso. Porque a condição de um se recuperar, por exemplo, um pequeno agricultor familiar, é uma condição. Ele trabalha individualmente através de sua cooperativa e, portanto, ele precisa receber um tratamento especial. O agricultor que trabalha na base empresarial, ele também tem um endividamento maior, mas também não pode ficar fora do atendimento, porque desde que ele tenha aplicado devidamente o recurso na sua atividade, ele merece um tratamento adequado. Agora, nós somos contra cuidar de poucos e que detêm o maior volume de dívida e que não aplicaram na atividade, pegaram o dinheiro para aplicar na atividade e aplicaram em outro setor. Aí não. Aí também não tem o nosso apoio. Nosso apoio é para quem trabalha e produz, mas diferenciando por
categoria de agricultores de acordo com a condição de ele resgatar essa dívida. Ok, deputado Zonta, do PP de Santa Catarina, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou, continue com a gente e até o próximo Palavra Aberta. Tchau.